Graças a Deus, glória a Deus, vamos preparar esse ambiente tão precioso, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, por na noite de hoje nos reunir, esse momento de oração, de palavra, de comunhão, aonde podemos sentir, Senhor, com o nosso espírito, a Tua presença, Senhor, de maneira mais forte. Ó Deus, nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Tantas vezes, Senhor, temos sido provados e reprovados. Tantas vezes, Senhor, temos perdido a batalha contra os maus pensamentos. Mas estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e nos ajude cada vez mais a combater o bom combate da fé, Senhor. Quem melhor, Senhor, para nos ensinar a usar a espada do Espírito, senão o próprio Espírito que forjou a espada. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa noite, faz de nós obreiros aprovados, que manuseio bem a Tua santa palavra, Senhor, preparados para todo bom combate, pois sabemos que fomos levantados em defesa do Evangelho. Não nos deixa, Senhor, retroceder, não nos deixa, Senhor, nos acovardar, mas enche-nos cada vez mais com o Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa nos usar para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos a verdade em amor, mas que nunca o amor nos impeça de falar a verdade, Senhor. Ajuda, Senhor, a nossa pequena congregação, Senhor, a cumprir o papel dela aqui na terra. O Senhor nos plantou, Deus, aonde desejava. O Senhor tem nos enviado, Senhor, aos lugares que o Senhor deseja. Continua fazendo assim conosco, Senhor. Desde já queremos apresentar para o Senhor, Deus, a obra que há de nascer no bairro de Vista Alegre, Senhor. Nós temos aprendido que tudo começa com oração. Tudo é feito por meio de oração e tudo termina com oração de gratidão. Por isso nos ajuda, Senhor, nesse evangelismo que o Senhor tem colocado intenso desejo nos nossos corações de fazer, na certeza de que há muitos teus naquele lugar, Senhor. Oramos pelo evangelismo que já tem acontecido em Cosme de Farias. Oramos, Deus, pela congregação do Alto das Pombas. Ajuda-nos, Senhor, a pregar de tal forma que os Teus eleitos sejam atraídos, Senhor. Não por conta da nossa voz, que ainda é eficaz, mas por conta da Tua voz, que emana dos nossos lábios, Senhor. Faz de cada um de nós aqui, Senhor, cada vez mais Teus instrumentos para a Tua glória e para a nossa alegria e identificação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, Deus é muito bom. Na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a restauração do fervor espiritual. Ontem nós iniciamos falando da igreja de Laodiceia, uma pregação dura, mas extremamente necessária, e hoje nós vamos continuar falando da igreja de Laodiceia. Mas se ontem nós estávamos descendo a ladeira, hoje nós vamos procurar o caminho de volta para o alto. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é Restaurando o Fervor Espiritual. Não é por acaso que o Senhor nos guiou a estudar essas duas igrejas que aparecem em oposição, principalmente pela posição econômica delas. A igreja de Laodiceia é uma igreja muito rica, enquanto que a igreja de Esmirna era a mais pobre de todas as igrejas.
E aqui, como nós vimos na noite de ontem, paramos no versículo 19, estamos diante de uma carta muito séria e que deve trazer aos cristãos de todas as épocas muita reflexão, pois os cristãos laodicenses não faziam a mínima ideia da realidade espiritual deles. A própria carta diz: vocês estão cegos, vocês não reconhecem o estado de vocês. Por isso que inúmeras vezes na Bíblia nós somos chamados a uma reflexão acerca da nossa realidade espiritual. No momento da ceia, que é um dos momentos mais importantes na igreja, somos impulsionados a refletir: examine-se o homem a si mesmo, e só então tome do pão e tome o cálice. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 13, que nós devemos nos examinar para ver se de fato nós estamos na fé, se é que a gente não desviou e nem percebeu. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer lá em 2 Coríntios 13. Então aqui nós vamos ver o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. E olha que coisa, você sabe o que significa o nome Laodiceia? Laodiceia é a junção de duas palavras que significa justiça do povo. Quando o povo manda, Deus é esquecido. Nós vivemos em um sistema secular, numa sociedade que cada vez mais apoia o que se chama de democracia, o governo do povo. Mas, irmãos, me diga, como pessoas caídas que somos, afastadas da graça e da glória de Deus, podemos fazer as melhores escolhas para nós, principalmente no sentido espiritual. Me diga. E essa é a realidade da igreja de Laodiceia. É uma igreja aonde Jesus não mandava nela, mas era eles que decidiam o destino deles. E veja se não é essa a realidade daqueles que têm uma condição financeira um pouco melhor. Logo quando começou essa crise do coronavírus, principalmente no nosso estado, um dos primeiros casos de coronavírus no nosso estado foi lá no sul, na região de Porto Seguro. E quem trouxe o coronavírus foi um empresário paulista que tinha uma casa, aonde só tem casa milionário, em Trancoso. Ele foi diagnosticado com coronavírus, mas ele disse: já que eu tenho que ficar de quarentena, eu não vou poder trabalhar, então eu vou aproveitar essa época para poder ir para minha casa de veraneio. E ele pegou um jatinho particular e veio aqui para Trancoso. E quando ele foi, a esposa dele que contraiu o coronavírus, e aí ele teve que levar a esposa no hospital, teve que dizer o que aconteceu. Ele ainda brincou: o que o mar não cura? É assim que os ricos fazem. Os ricos sempre têm, né, a sua própria ótica de enxergar o mundo. E é isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Eles ficaram embriagados com a própria riqueza deles, achando que, como a teologia de hoje ensina, a maldita teologia da prosperidade, que se você tem dinheiro é porque Deus te abençoa muito. E é engraçado porque, de maneira muito literal, Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Você já viu algum camelo passando pelo buraco de uma agulha? Eu nunca vi. Mas é mais fácil um camelo, um animal enorme, passar pelo buraco de uma agulha, que é algo minúsculo, e ele diz, do que um rico entrar no reino dos céus. Há uma exortação severa à igreja: diga aos ricos do presente século que sejam ricos em boas obras. Use o acréscimo financeiro, qualquer que seja na sua vida, para ajudar aquelas pessoas que com certeza existem e têm menos. Então aqui a gente vai ver, irmãos, que a igreja de Laodiceia era uma igreja
formada por pessoas muito próximas da realidade do fariseu que o Senhor Jesus apresenta em Lucas 18. Ele orava de si para si mesmo. A igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia de si para si mesma. Perceba que a carta se inicia dizendo: porque dizes, estou rico e abastada e não preciso de coisa alguma. Vejamos se não é o mesmo diálogo daquele fariseu de Lucas 18. Ó Pai, como eu te rendo graças, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E o Senhor Jesus diz: este homem não está justificado diante de Deus. E aqui nós vamos ver que é possível uma igreja onde Cristo não está lá, mas Ele está batendo na porta. Essa é a realidade de muitas igrejas onde tem uma teologia correta, mas eles não têm uma vida correta. Cristo está batendo na porta por meio daquela teologia correta. Nós conhecemos alguns pastores da internet, não pessoalmente, mas sabemos que essas pessoas publicamente expõem que vivem uma vida que não é bíblica, e a nossa esperança é que essa promessa se cumpra aqui, porque muitas vezes eles pregam sermões extremamente bíblicos e depois eles colocam posts no Facebook fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que eles pregaram. Essa é a realidade da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja ortodoxa. Não há qualquer repreensão à teologia delas. A teologia dela. A repreensão aqui é em relação à vida dela, a maneira como ela se enxergava e como ela enxergava o mundo. Então, a sua fé, irmãos, ela é muito mais demonstrada por meio das suas ações do que por meio das suas palavras. Nós temos insistido nisso. Então, aqui a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, como a gente já viu, no versículo 18, o Senhor dá conselhos a essa igreja. Perceba, aqui é o caminho para restaurar o fervor espiritual. Olha como Deus é misericordioso. Ele podia simplesmente abandonar essa igreja, como está escrito em Romanos capítulo 1, poder dar um abandono judicial neles, deixar eles à própria sorte. Ele podia fazer com essa igreja o que fez na época de Jeremias com o povo de Judá, mas não, ele manda uma carta a essa igreja, revelando o real estado espiritual dela. Isso é amor, irmãos. É uma carta dura, é uma carta que mostra que aquela igreja não tem qualificação de igreja, que a realidade deles é assustadora, mas é uma carta de amor. Ele vai dizer aqui daqui a pouco: eu só repreendo quem eu amo. E cada vez mais a gente fica impactado com o fato das pessoas não suportarem uma exortação bíblica. Eu não falo uma exortação qualquer, eu falo uma exortação bíblica. Você pega a Bíblia, você abre e você mostra em diversos textos que o comportamento daquela pessoa não é condizente com o comportamento de um cristão, que aquela atitude não é uma atitude correta, que aquela linha de pensamento não é o certo. E as pessoas, em vez de agradecerem, elas ainda amaldiçoam. Ah, mas eu estou em paz com Deus. Como assim você está em paz com Deus? Se a palavra diz que você está debaixo da ira de Deus. Então aqui a igreja de Laodiceia, Jesus dá conselhos para essa igreja. E ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A ideia aqui é que vocês comecem a prática das boas obras, porque até agora tudo que vocês fizeram foram trapos imundos. É o que está escrito em Isaías 64:6. As obras de justiça do homem sem Cristo são trapos imundos. A autojustiça, a justiça do povo, como é o nome de Laodiceia, para Deus é visto como algo abominável, pois o padrão de justiça não está no mundo. O padrão de justiça é Deus. Deus
é a justiça. E aqui ele diz: eu aconselho você. Perceba, eu aconselho. Na igreja, irmãos, a gente tem, infelizmente, essa tristeza de que nem todo mundo que tem ouvidos ouve. Por isso que muitas vezes na Bíblia a gente vai ver essa expressão: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Você fala, a pessoa ouve de maneira física, mas ela não ouve de forma espiritual. Portanto, aquela palavra não gera qualquer tipo de edificação na vida dela. É como aquela semente, primeira delas, que cai à beira do caminho, rapidamente vem Satanás e rouba a semente. Eu aconselho, nem todos aqueles que vão ser evangelizados serão salvos. Nós exalamos um cheiro de vida e de morte. Por isso que em 2 Coríntios, a carta que nós estamos estudando, no capítulo 4, Paulo vai dizer: mas se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então aqui, essas pessoas estavam ainda com seus olhos acobertados pelo seu sentimento de justiça própria. Eles mediam o seu sucesso não pelo padrão espiritual que a Bíblia nos aconselha a medir, mas eles mediam o sucesso por aquilo que o mundo diz que é sucesso. Então vamos lá, o que seria uma igreja de sucesso hoje? Uma igreja que tem muitos membros, uma igreja que tem um pastor famoso, uma igreja em que os membros, alguns dos membros são pessoas famosas, uma igreja grande, uma igreja que tenha estrutura física, uma igreja que tenha muitos ministérios, uma igreja muitas vezes que tenha repercussão a nível nacional, que tenha repercussão em programas de rádio e TV. Aí nós diríamos talvez de maneira muito fervorosa: olhe como Deus usa essa congregação. Será que Deus olha dessa forma? A gente, quando lê as cartas, vê que não. A igreja de Laodiceia, do ponto de vista da nossa sociedade atual, seria a igreja mais famosa de todas. Mas diante de Deus é a mais reprovada de todas. É pior que a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira ainda recebe um elogio: vocês estão fazendo as obras aí, são boas, mas tem uma mulher aí, Jezabel, tem que tirar ela, senão vai dar problema. Você vai encontrar a igreja de Sardes, uma igreja que recebe uma exortação dura: olhe, vocês são mortos espiritualmente, a maior parte de vocês, mas existem alguns que estão andando corretamente, que estão andando de vestiduras brancas, e esses daí vão ficar comigo. Mas da igreja de Laodiceia, meu filho, não tem um elogio, nada, zero. Essa é a realidade da igreja moderna. O que a gente vai dizer hoje para as igrejas de hoje? O que a gente vai falar, sabe, desses programas de TV que se dizem evangélicos, só fazem pedir dinheiro? Uma vergonha. Você vai evangelizar uma pessoa, a pessoa até esconde a carteira, porque pensa que você é da Mundial, da Internacional, da Universal. Igreja que termina com algo normalmente é uma igreja infernal. E você diz assim: porque outro dia eu botei aí um programa aí, o pastor se fazia pedir dinheiro. Lá na sua igreja é assim? Não, lá não. Mas eu pensei que os evangélicos eram tudo assim. Você pensou, eles não são evangélicos, eles são do diabo. Então aqui nós vamos ver como é perigoso. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas, olha que coisa, vestiduras brancas. Não adianta ortodoxia sem ortopraxia. Não adianta ter uma vida
falando verdades bíblicas se você não está disposto a vivê-las. Muitas pessoas chegaram aqui, sabe? Que bom, uma igreja bíblica. Uma igreja que fala a verdade da palavra de Deus. Mas quando a verdade começou a pegar na carne da pessoa, meu filho, olha, foi embora. Aí não, mas isso é bíblico. Não, mas eu preferia que você continuasse falando de salvação. Não, mas hoje a gente vai falar de santificação e santificação pessoal. Não, aí eu já não gostei. O que José falou, que está no livro Peregrino, Loquaz, esse personagem que gostava de falar coisas bíblicas, mas não estava disposto a vivê-las. O próprio Jesus conta uma parábola e diz de um homem que entrou na festa e o rei olhou e disse: cadê as suas vestes? E o homem emudeceu-se. E o rei deu uma ordem: amarra as mãos e os pés e lança-o nas trevas exteriores. E ele conclui aquela passagem dizendo: muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Não é essa a nossa realidade? Poucos são os escolhidos. O Senhor Jesus diz algo que passa quase que imperceptível. O irmão José lembrou as pessoas que houve uma tarefa no culto de domingo de tarde, lá no Alto das Pombas, estudar o sermão escatológico. Tem uma passagem que passa quase imperceptível em Mateus 24. É um capítulo tão longo, Jesus fala de tantas coisas, mas Jesus diz no versículo 12, um versículo talvez seja o menor versículo do capítulo: e por se esfriar o amor de quase todos, e por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Eu sei que tem algumas traduções que o amor de muitos, mas aquele muitos no grego significa a maioria, quase todos. Por se esfriar o amor de quase todos. Eu quero que você se lembre no momento da sua conversão, no momento em que de fato Jesus apareceu para você no caminho de Damasco, porque se você é um cristão, você teve essa experiência que Saulo de Tarso teve. Como era você? Onde é que está o seu desejo de que outras pessoas também sejam salvas? Onde está a vontade que você tem de se doar cada vez mais as coisas de Deus? A igreja de Laodiceia tinha perdido esse fervor, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que olhe um parodite dos teus olhos. Você precisa ver. Uma igreja que não tem visão espiritual é uma igreja que está levando as pessoas para o abismo. Jesus fala sobre isso a respeito dos líderes religiosos da sua geração. Não os ouçam, eles são guias cegos, e guias cegos levarão as pessoas para o abismo. Assim são grande parte dos pastores da atualidade. A fim de que vejas, é necessário que você veja, como está escrito lá no capítulo 9 do Evangelho de João: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Quando eu era ímpio, eu era cego e agora eu vejo. Quando eu não era cristão, eu não conseguia enxergar determinadas coisas que eu enxergo hoje, pela graça de Deus, que opera em mim por meio do Espírito Santo. Versículo 19, é onde nós paramos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Meu Deus! Como a gente precisa ouvir isso? Porque parece que quando Deus nos disciplina é porque Ele está com raiva. Não, é porque Ele ama. Sabe por que Ele tirou aquilo de você? Porque aquilo te mataria. Sabe por que Ele te afastou daquela pessoa? Porque aquela pessoa estava te afastando dEle. Sabe por que Ele está fazendo com que você tenha menos dinheiro? Porque o dinheiro tem encontrado espaço no seu coração. E Ele não vai permitir perder você. Nenhuma das ovelhas que o pai concede ao filho
para cuidar, o filho vai perder? Nenhum. E ele sabe como cuidar de cada ovelha. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nos concedeu em Cristo um bom pastor, que conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. De que forma o amor de Cristo é demonstrado? Eu repreendo e disciplino há quantos anos? Ele já tinha dito isso por meio do autor da carta aos Hebreus. Quem não é disciplinado, quem não é repreendido, é porque não está debaixo do amor de Deus, mas está debaixo da rejeição. Você vai ver, por exemplo, em Malaquias, e Paulo fala sobre isso também em Romanos, e ele diz: porque eu amei a Jacó, mas eu rejeitei a Esaú. E uma das demonstrações da rejeição de Deus é justamente a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera? Porque ele é rejeitado por Deus. Deus não vai corrigir. Deus vai permitir que ele prospere. Deus vai permitir que ele seja garoto propaganda de Satanás. Mas na vida dos seus verdadeiros filhos, Deus repreende. Você acha que Jacó era um homem bonzinho? Jacó era um enganador, meu filho. Mentiroso. Que vivia por vista e não por fé. As mulheres que estão estudando no culto de... esse sábado agora, né? Esse sábado agora vai ter encontro de mulheres. As mulheres, elas estão dividindo, parece que a metodologia estão vendo 1 Coríntios e estão falando das mulheres da Bíblia. Então, quando você faz um estudo das mulheres da Bíblia, e você vê, por exemplo, as esposas de Jacó, Jacó se casa com Raquel e Lia. Por que você acha que ele escolheu Raquel? Você acha que ele escolheu Raquel porque Raquel era crente? Não, meu filho, ele escolheu Raquel porque Raquel era a mais bonita das duas. Ele bateu o olho e apaixonou por Raquel. É Raquel, é Raquel, é Raquel. E Raquel foi a que deu mais trabalho para ele. Foi Raquel. Raquel foi a que vendeu até a companhia dele pelas madrágoras. Olha que coisa, que mulher, pai. Vocês sabem dessa passagem, né? O filho lá encontrou madrágoras, e madrágoras, naquela época as pessoas diziam que essa fruta era capaz, né, de ajudar a pessoa a ter filho, e a Raquel não tinha filho, e Lia tinha filho, e aí Raquel vai lá: olha, você pode ficar com meu marido, mas me dá as madrágoras aí. E na hora de ir embora da casa de Labão, Raquel vai lá e rouba os ídolos do pai, e depois ainda mente dizendo que não tinha pego. Pense numa mulher que deu trabalho para o bichinho, Jacó. Bichinho não, porque foi ele que mandou escolher pelo homem. Quem que ele não quis casar com Lia? Porque a própria Bíblia diz que o semblante de Lia era descaído, a ideia de que Lia não era muito bonita. Quando fala que o olhar dela era caído, a ideia é que ela fisicamente não era muito bonita. Raquel era muito mais bonita do ponto de vista estético do que Lia. Então Jacó não era uma pessoa, né, que vivia por fé. Ele teve que aprender. Ele aprende isso, irmãos, de uma maneira muito dolorosa, ficando aleijado no Vale de Jaboque. Chega um momento da vida dele que ele diz: Deus, agora eu percebi que do jeito... Olha, e ele já tinha passado por tanta coisa. Mas você vê como a gente demora para aprender, né? O bicho já tinha passado por tanta coisa. E ele estava no Vale de Jaboque, meu filho já era o senhor. Ele, meu Deus, ele já tinha filho, e ele já tinha um monte de coisa. Mas ele ainda estava vivendo por vista. Tem uma hora que ele pegou o anjo e disse: olha, anjo, ou você me dá uma lição intensiva de viver por fé, ou eu dou lhe libero essa noite. Glória a Deus. E o anjo disse: você quer uma intensiva? É intensiva. Então toma a intensiva. Tocou na coxa dele, ele ficou aleijado. Pronto, agora vai dar certinho. Então, a ideia aqui é: Deus repreende e disciplina quem? Por que você acha? Às vezes a gente diz: pai, você viu que Deus fez com Davi, matou 4 filhos de Davi. Vou perguntar a Davi se Davi achava que Deus era ruim. Pergunte: Davi, o que você acha de Deus? Deus é bom. Mas gente, Davi, Deus matou seu filho. A mulher sua estava grávida aí, você orou, jejuou, fez tudo. E por que Deus não salvou o seu filho? Deus é bom.
para voltar para mim, foi lá tomou banho, comeu. O pessoal ficou sem entender. Davi teve uma das suas filhas estuprada por um filho dele. Deus é bom. Aí o irmão da filha que foi estuprada pegou o seu outro meu irmão e matou. Deus é bom. Depois esse mesmo tentou tomar o trono de Davi. Deus é bom. Pergunte lá para Davi se Deus é ruim. Veja em algum salmo de Davi que Deus não é bom. A repreensão de Deus, irmãos, é para que a gente não seja condenado com o mundo. Graças a Deus a gente tem um Deus que nos ama. Esse é o reflexo, inclusive, de um bom pai, de uma boa mãe. Um bom pai, uma boa mãe é um pai, uma mãe que sabe educar os seus filhos, corrigi-los da maneira espiritual correta. Porque corrigir um filho só batendo e gritando não fará desse filho uma pessoa próxima de Deus. Muito pelo contrário, vai distanciar mais ainda. Então eu repreendo e disciplino a quantos amo. Esse é tão maravilhoso, irmãos, que a restauração espiritual ela é iniciada por Deus. Deus nos coloca em situações onde a gente tem que buscá-lo. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Ele estava numa situação que Labão estava perseguindo ele, e ele tinha diante dele Isaú, que já tinha jurado ele de morte. Ele disse: rapaz, se Deus não me ajudar agora, o negócio vai pegar aqui para mim. Amém. Então Deus nos coloca em situações assim, irmãos, onde nós nos vemos na necessidade de buscar. Glória a Deus que a gente tem em quem buscar esperança. É verdade. É maravilhoso. É uma pena, sabe? É uma tristeza, porque a gente só busca na maioria das vezes nessa situação. A gente olha, por exemplo, o caso de Jonas. Ele teve que ficar 3 dias no ventre da baleia. Então aqui eu repreendo e disciplino há quantos anos? Ser pois zeloso. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente tem repreendido porque é o nosso papel. Eu levo muito sério a Bíblia. Eu levo muito a sério. E no livro de Ezequiel diz que se eu não advertir os pecadores acerca do pecado deles, e eles morrerem em pecado, Deus vai cobrar o sangue da minha mão. É por isso que o apóstolo Paulo, quando se despede da igreja de Éfeso, ele usa essa expressão e diz: o sangue de vocês não está em minhas mãos. Se vocês se desviarem, se vocês se afastarem de Deus, morrerem e forem condenados, o sangue de vocês não vai estar em minhas mãos, porque durante 3 anos, noite e dia, eu não cansei de pregar a palavra de Deus a vocês. E se é uma das coisas que as pessoas não podem nos acusar aqui, é que a gente não repreende biblicamente. A pessoa pode até não gostar da entonação, de como a gente muitas vezes repete determinados temas, mas ela não pode dizer que o que a gente está falando aqui não é bíblico. E principalmente que não veio do Senhor. Deus não admite nada que não seja fruto de amor. Em 1 Coríntios, Paulo fala isso de maneira literal: tudo aquilo que é feito sem amor é inútil. Uma das características da oferta de Caim, que foi rejeitada, é porque foi uma oferta sem amor. Você dá o resto para uma pessoa que você ama, ou você dá o melhor? Você é uma pessoa negligente com quem você ama, ou você é zeloso? Então, irmãos, Deus não vai admitir aqueles que não são zelosos. O que estava faltando aqui? Ser pois zeloso e arrepende-te. Arrependam-se. Os irmãos que se afastaram por conta da pandemia, e tantos outros que se afastaram antes da pandemia por motivos de não concordarem com a pregação, o desejo que a gente tem para essas pessoas é que eles se arrependam. Nós não desejamos de forma alguma que essas pessoas sejam condenadas, irmãos, a um inferno de sofrimento e tormento. Mas o nosso desejo é que essas pessoas se arrependam e sejam salvos.
Mas todo arrependimento sincero, ele é visível. O arrependimento, irmãos, necessariamente leva você à conversão. E a conversão é a mudança de direção. Então, por exemplo, Saulo de Tarso se arrependeu, não se arrependeu? Ele tinha ido fazer o que em Tarso? Prender cristãos, não foi? E o que foi que ele estava fazendo agora? Pregando que Jesus era o Cristo. Zaqueu, o que mais que ele gostava na vida dele? Dinheiro. Mas ele se arrependeu, e o que foi que ele fez? Ele pegou o dinheiro, dividiu, metade deu aos pobres, e pegou a outra metade para restituir aqueles que ele defraudou, e mostrar para aquelas pessoas que ele não era mais a mesma pessoa. Então o que a gente vê hoje em dia, irmãos, são pessoas que dizem que se arrependeram, mas não há nenhuma evidência desse arrependimento. Lá em João Batista já dizia, da época de João Batista, ele já dizia: vão produzir frutos dignos de arrependimento. Não adianta vir aqui se batizar, não adianta agora dizer que você quer uma vida diferente, não adianta aqui você chegar e dizer que Jesus é o que você quer na sua vida. Sim, é isso que você quer na sua vida? Vamos ver então. Vamos ver. Então, tem que ter zelo. Para fazer a obra de Cristo tem que ter zelo. Muitas pessoas ficaram indignadas comigo durante esses 9 anos, porque durante esses 9 anos eu afastei algumas pessoas do ministério. Teve uma época, inclusive, que eu fechei como pastor da igreja, na autoridade que Cristo me concedeu. Nós estamos num tempo sem salinho das crianças, porque as professoras não estavam dando um bom testemunho. Uma parte delas. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque o serviço que nós prestamos a Cristo vai dizer se nós o amamos ou não. Ser, pois, zeloso, arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Qual é a maneira de Jesus bater? Por meio da pregação do Evangelho. Está batendo na porta. Perceba, muitas pessoas usam esse versículo para evangelizar os ímpios. Meu Deus, que coisa louca, não tem nada a ver. Esse versículo é para a igreja, para uma igreja que estava tão preocupada com o seu próprio umbigo que nem se apercebeu que Jesus estava ausente. Como nós poderíamos ter um culto aqui sem a presença de Cristo? Eu não conseguiria fazer uma pregação aqui. E com certeza José também. Somos pessoas extremamente problemáticas, não é, filho? Se Cristo não nos ajudar, não sai nada. Eu podia aconselhar alguém que está passando por um momento de dificuldade, se Cristo não estiver comigo. Sem mim, nada podeis fazer. Mas já falava um pastor chamado A.W. Tozer, do século passado, se eu não me engano, que ele dizia: hoje, olha, ele disse isso no século passado, hoje, se o Espírito Santo se ausentar da maioria das igrejas, não vai mudar nada. Porque ele já tem o seu planejamento. Aqui, fulano é assim, a gente vai fazer assim. Rapaz, tem um lugar ali que que eu creio que vai dar legal se a gente for naquele lugar, viu, evangelizar ali. Tem muita gente, é um lugar promissor. Sabe aquela pessoa ali, ela tem o dom da oratória. Vamos treinar ela para ser pastor. E desde quando ser pastor tem alguma coisa a ver com o dom da oratória? Paulo fala dessa qualidade, quando ele fala da qualidade do bispo, do pastor. Tem essa qualidade? Tem que ser bom de oratória? Não, ele diz que tem que ser apto para o ensino. Não fala nada de dom de oratória. Mas hoje em dia as pessoas, elas agem na igreja como se a igreja fosse uma extensão do mundo, como se a igreja fosse uma empresa a ser gerida, e o pastor se torna um gestor, aonde ele está gerindo a igreja, e os cultos são vistos como entretenimento, quando não
como algo meramente intelectual, aonde o pregador tem apenas a obrigação de passar um conteúdo intelectual para a multidão. Então faz uma preparação bem feita no PowerPoint e passa aquele conteúdo de maneira intelectual, mas são pessoas frias. Irmãos, você já viu, quem aqui já faltou luz em casa? Normalmente você acende todas as velas com fósforo, ou você acende uma vela e depois você pega aquela vela acesa e vai acendendo as outras. Não é assim que a gente faz? Pois é, a gente aprendeu com Jesus. Jesus faz assim. Agora imagine um pregador apagado tentando acender as velas de pessoas que estão apagadas. Acontece alguma coisa? Não. A pessoa que prega o Evangelho, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Por isso que você vai ver que todas as cartas se iniciam com uma exortação mais severa à liderança da igreja. Perceba que as cartas são endereçadas às igrejas, mas em primeiro lugar aos líderes delas, que eram responsáveis em grande parte por aquela situação, como no passado. O próprio Senhor culpa o desvio espiritual do seu povo por conta da liderança, que não fazia nada. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Aí quando você continua a ler lá o livro de Oséias, diz, e sabe por que o povo não tem conhecimento? Porque os sacerdotes não estão ensinando o que deveriam ensinar. Aí você olha para a pregação do maior homem nascido de mulher. Pense no camarada que foi chamado para pregar, João Batista. 90% da pregação de João Batista falava de quê? Arrependimento. E a gente pode dizer a mesma coisa da pregação dos apóstolos. Mas é algo que não é mais visto e nem ouvido nas igrejas, é a ideia de arrependimento. É como se na igreja a gente viesse apenas para obter conselhos para ter uma vida melhor. Então você vai ver, por exemplo, nessa época de pandemia, pregações como viver bem em casa na quarentena, né? Como não ficar ansioso na quarentena. Meu Deus do céu! Isso devia ser ímpio falando para ímpios. Não, isso é tema de sermões de igrejas grandes. Então a gente olha para aqui e a gente diz, meu Deus, como a igreja de Laodiceia cresceu. E está cheia de sucursais. A maioria das igrejas evangélicas hoje, elas são frutos da igreja de Laodiceia, seguem o seu mesmo caminho. Eu bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz. Perceba, irmãos, que a maneira de falar é a mesma maneira de falar de Jesus Cristo, quando estava lá com seus apóstolos. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, você tem opção. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque quando eu olho para José e olho para Kim, eu vejo pessoas que foram chamadas assim para a direção. Né? Pessoas que dirigem muito bem, principalmente o irmão José. Então, você é obrigado a ter carteira de motorista? Tem alguém aqui que não tem carteira de motorista? Paulinho não tem, né? Seu Edson também não tem. Você tem carteira de motorista? Também não. Você tem? Também não. A senhora? Também não, né? Você viu, né? É obrigado a ter carteira de motorista? Não é obrigado. Mas se você quiser ter carteira de motorista, aí quem tem que fazer os testes, não tem? Tem que comprar o laudo, e não é barato. Tem que fazer autoescola lá, e é um monte de aula lá. São quantas aulas? 40 horas de aula, rapaz. Aí depois você faz aquele teste, né? Parece videogame, né? Simulador.
Aí você faz o teste escrito, que eu estava estudando, meu filho, com um prato desse tamanho que José preparou para comer. Passou no teste, glória a Deus. E depois você vai fazer o teste o quê? E ainda tem o psicoteste. A única pessoa reprovada no psicoteste que eu conheço está aqui na igreja. Foi quantas vezes, meu filho? Reprovado? 3 vezes. Por quê? Porque é doido o bichinho, rapaz. Se para acreditar em Deus como ele acredita, tem que ter um parafusamento. Né? Graças a Deus por essa loucura santa. Eu glorifico a Deus por esse testemunho. E aí você tem que fazer esses testes tudo. Você pode chegar lá e dizer, eu quero minha carteira, mas eu não vou fazer esses testes. Pode? É a mesma coisa. Como é que você está dizendo se você é cristão, se você está disposto a renunciar, nem tomar sua cruz, e nem muito menos seguir os passos de Jesus? Você não é obrigado a isso. Então aqui ele está dizendo, olha, se alguém ouvir a minha voz, ele sabia que nem todos ouviriam. A gente vai olhar hoje, irmãos, sabe qual é o reflexo da igreja da Odisseia? É a Europa. Você vê o continente europeu, a gente fala muito da África, do Oriente Médio, evangelizar a África, o Oriente Médio. Você sabia que o lugar mais difícil de você evangelizar é a Europa? É porque todo mundo lá só está pensando em dinheiro. Todo mundo lá, meu filho, só está pensando na sua própria vida. A maior parte das pessoas são ateus, funcionários. Algumas pessoas até dizem acreditar em Deus, mas só vivem em função de prosperidade. Quando você chega na África, nesses lugares, eles acreditam em deuses. Você só tem muitas vezes que direcionar para o lugar certo. Como Paulo chegou em Atenas e disse, olha, o Deus desconhecido aí que vocês não conhecem, vou apresentar para vocês. Você chega para o islâmico, olha, lá não existe. Mas existe um Deus verdadeiro. E ele enviou o seu único filho para entregar sua vida por amor a nós. Se você fizer esse tipo de pregação na Europa, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar risada na sua cara, para cima de mim. Esse negócio de Deus, eu já ouvi várias vezes. Esse é o resultado de uma igreja como a de Laodiceia. E não se enganem, irmãos. Isso está acontecendo com o nosso país. O Brasil está a ponto de se tornar um país pós-evangélico. Porque a maioria dos evangélicos do nosso país são evangélicos apenas nominais. Mas na verdade são ateus funcionais. Na prática, eles são ateus. Eles falam que são evangélicos, mas eles são ateus. Você sabia que o presidente dos Estados Unidos, ele diz que ele é evangélico? Um dos homens mais imorais e ímpios que eu já conheci, né, a história, é esse homem chamado Donald Trump. Ele já era imoral, ímpio, inescrupuloso antes de ser presidente dos Estados Unidos. E depois que se tornou presidente dessa nação tão poderosa, tem demonstrado atos piores. Mas ele fala aos 4 cantos do mundo que é evangélico. E ele vai em igrejas evangélicas ortodoxas. E você vê pessoas orando por eles como se ele fosse um homem de Deus. Você fica assustado com esse tipo de reação. O presidente do nosso país, ele nem evangélico é. Ele é católico, evangélico. Quem diz que é evangélico é a mulher dele. Mas o maior conselheiro dele é o Silas Malafaia. Ele foi em várias igrejas na época de campanha eleitoral e ele se ajoelhava e os pastores oravam. Tem essas fotos aí na internet, você pode ver as igrejas evangélicas que ele foi na época do período eleitoral, centenas. E os evangélicos lá achando que ele é um representante de Deus. De Deus não, meu filho. Todo poder emana de Deus, mas saiba que a maioria dos líderes estão sob a influência do diabo. Pôncio Pilatos, ele estava sob a influência de Deus ou do diabo? Herodes estava sob a influência de Deus ou do diabo? E você acha que essa realidade mudou? Então a gente vê uma igreja que é influenciada pelo mundo e que busca a justiça do mundo e não a justiça de Deus. Pessoas que buscam seguir mais os conselhos de homens do que o conselho de Deus.
a gente fala aquilo que Romanos diz, devemos obedecer às autoridades, Pedro fala sobre isso também, mas é o próprio Pedro que nos diz, quando as leis nos apontarem em uma direção oposta à lei de Deus, nós seguiremos a lei de Deus, ainda que isso custe a nossa própria vida. Se os cristãos obedecessem à lei na época lá do primeiro, segundo e terceiro século, quando mandaram lá, tem que acender incenso a César, é lei. Se os cristãos obedecessem essa lei, estava todo mundo vivo, ninguém ia ser martirizado. Mas eles obedeceram? Se Sadraque, Mesaque e Abednego dobrassem os seus joelhos à estátua de Nabucodonosor, eles seriam lançados na fornalha? Mas era lei. Se Daniel parasse de orar por 30 dias ao Senhor e começasse a apresentar suas orações lá ao rei Dario, ele seria lançado nas covas dos leões? Não, mas era lei. E a lei lá do Medo-Persa ainda tinha um carimbo. Nem Dario podia mudar. Dario queria mudar a lei, mas não podia. Daniel obedeceu essa lei? Olha o dedinho. E aí a gente vê hoje em dia a igreja seguindo conselhos de homens e ainda justificando as suas atitudes de acordo com pareceres humanos e não segundo a palavra de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui é uma indicação, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o nosso momento de maior intimidade com o nosso Salvador. É o ápice do ministério de Cristo, quando ele olha para os seus discípulos e diz: esse pão é o meu corpo que vai ser oferecido. Esse cálice aqui simboliza o meu sangue que vai ser derramado em favor de vós. E eu quero que vocês se lembrem disso e pratiquem isso até eu voltar. Jesus está dizendo, sabe o que Jesus está dizendo? Se vocês de fato se arrependerem, vocês vão voltar a ter comunhão comigo. Aqueles que um dia tiveram, ou vocês terão comunhão comigo, aqueles que nunca tiveram. Ao vencedor, olha que coisa linda, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está falando que a verdadeira autoridade vem de Deus. Trono fala de quê? Autoridade. Vocês estão achando que vocês têm autoridade sobre a vida de vocês só porque vocês têm dinheiro e podem muitas vezes comprar e fazer as coisas que o coração pecaminoso que vocês desejam? Não, a autoridade é mão de Deus. Toda a autoridade, inclusive a autoridade para condenar. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é reaquecer a chama que estava se apagando, irmãos. Isso é restaurar o fervor espiritual. E agora, como eu disse a vocês, nós vamos fazer um pequeno estudo sobre uma igreja que nós desejamos ser. Uma igreja que em muitos momentos nós sentimos ser. Que é a igreja de Esmirna, que está no capítulo 2, no versículo 8. Olha que coisa. A palavra Esmirna é a tradução da palavra mirra. E vocês já conhecem o significado da palavra mirra, porque ela aparece em muitos evangelhos. Mirra era uma árvore. E nessa árvore eles tiravam, uma espécie de sumo que fazia um perfume, uma espécie de óleo perfumado, que era muito usado e era caro, porque era uma especiaria, era algo caro. Lá em Jesus, os reis magos levam o quê? Incenso, mirra e ouro.
Mirra era algo que tinha muito valor. E é o nome dessa cidade até hoje. A cidade de Izmir, que fica onde nós conhecemos a Turquia. É a única cidade que ainda continua. Das 7 cidades que recebem cartas, a única que ainda existe é a mais pobre de todas. Que coisa, irmãos! E tem crente lá, viu? A anjo da igreja em Esmirna escreve, e muitos, e eu faço parte desses muitos, defender a ideia de que essa carta tinha um endereço a uma pessoa específica, Policarpo, que foi o pastor dessa igreja. Evangelizado pelo próprio apóstolo João, batizado por ele. Glória a Deus. A anjo da igreja de Esmirna escreve. A realidade da igreja de Esmirna, a gente percebe. Se você não assistiu o filme Policarpo, assista enquanto pode. Daqui a pouco o pessoal tira do YouTube. É muito bom aquele filme. Se você quiser saber das falas, pergunte a Letícia. Ela decorou até as falas. O personagem, ela já sabe. A anjo da igreja de Esmirna escreve. Essa igreja não tem nenhuma repreensão. Nenhuma. Essas coisas diz o primeiro e o último. Olha como Jesus se apresenta. Eu quero te mostrar o caminho de volta ao fervor espiritual que eu e você perdemos. O primeiro passo é esse: enxergar Jesus como o primeiro e último. Jesus é o alvo. Jesus é o nosso alvo. Não existe, não pode existir ninguém que tenha importância na nossa vida como Ele. Qualquer pessoa ou coisa que tenha importância na nossa vida mais do que Jesus é um ídolo. É por isso que João vai escrever em 1 João 5, último versículo da carta de 1 João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então aqui ele diz: eu sou o primeiro e o último. Eu que estive morto e tornei a viver. Essa mensagem é para aqueles que estão com medo de morrer de Covid. Jesus é aquele que tem a vida eterna para nós. Portanto, você não precisa ter medo da morte. Se você tem medo de morrer, nem venha para os cultos. Por quê? Porque você pode vir e ficar doente, morrer e depois ainda querer culpar a igreja. Aqui são para pessoas que têm medo, mas que usam a fé para triunfar sobre o medo. Eu e você temos temores, como vimos lá no livro de João Cunha, quando estava atravessando o rio que levava à cidade celestial. Ele tem medo, a vida dele passa na frente dele. Ali no livro ele está simbolizando ali uma simbologia do momento da morte, que é algo assim totalmente desconhecido pelo cristão. A gente sabe que a gente vai para o céu, a gente sabe que para ir para o céu tem que deixar a terra, mas esse interregno, esse intertício, esse intervalo de frações de segundos, a gente desconhece, só vai conhecer na hora. E John Bunyan apresenta isso como um lago que precisa ser atravessado. E o peregrino cristão quase submerge. A vida dele começa a passar na frente dele. Eu não sou cristão, eu errei tantas vezes pelo caminho. Mas ele não estava sozinho. Deus colocou um companheiro do lado dele. Quem era? Esperança. Esperança foi lá e ajudou ele. Ele ajudou a Esperança antes desse momento, a Esperança ajudou ele. E eles entraram juntos. Mas é isso, irmãos. Eu não estou pregando aqui esses dias com o propósito de quem saiu da igreja e está em casa, volte a frequentar os cultos. Não faça isso. Só faça isso se você for crente e Deus mandar.
Porque você pode vir para cá e pegar o vírus. Assim como você pode pegar o vírus em qualquer lugar. Agora, se você pegar o vírus no supermercado e vier na igreja no domingo, você foi para o supermercado no sábado, pegou o vírus lá, veio para a igreja no domingo, ainda transmitiu o vírus para outras pessoas. Quando você fizer o exame na segunda, vai dizer que pegou o vírus aonde? Na igreja. Aí é sério. Aí é sério. Você pegou no supermercado, na hora que você foi lá, botou o cartão e sem querer coçou o olho. Foi lá que você pegou. Mas você veio na igreja no domingo e só fez o exame, só sentiu uns sintomas na segunda. Aí você disse que pegou aonde? Na igreja. Na igreja que você tem álcool em gel quando entra. Na igreja que todo mundo está de máscara. Na igreja que tem um espaço de quase 200 metros quadrados para menos de 20 pessoas. Na igreja que fica de frente para a orla e é totalmente ventilada. Ou seja, a probabilidade do vírus alcançar você aqui é quase nula. Mas a pessoa vai dizer que pegou aqui. Ela foi no supermercado, teve contato com uma série de pessoas, tocou em materiais lá, pegou leite, pegou isso, pegou aquilo, pegou feijão, farinha, sal. Então, a igreja é lugar de quem olha para aqui e diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Jesus aparece para uma igreja onde muitos cristãos iam morrer, inclusive o pastor martirizado. Muitos cristãos iam ser mártires em Esmirna. E o Senhor prepara essa igreja anos antes para esse momento. Abraão foi preparado durante mais de 25 anos para o momento de sacrificar Isaac. 25 anos ele esperou para o nascimento de Isaac. Quando Deus fala para Abraão ir lá sacrificar Isaac, muitas pessoas dizem que Isaac era um adolescente, outras pessoas dizem que Isaac já era um adulto. Ou seja, quase 30, 40 anos entre o momento da chamada e o momento da prova. Porque a prova que mais importou na vida de Abraão foi essa. E Deus imputou essa fé como justiça. No momento em que Abraão entregou aquilo que ele mais amava no mundo, que era o seu filho. Para mostrar que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Mas Deus preparou Abraão durante décadas para esse momento. Deus sabe como nos preparar. E tudo que nós temos vivido ao longo desses últimos meses, irmãos, eu quero te dizer de maneira bem clara, é só uma preparação. Nós não estamos nem próximos da realidade que vai ser quando o anticristo ascender. Quando verdadeiramente formos perseguidos. É verdade. Igrejas queimadas, pastores mortos, cristãos sendo apedrejados no meio da rua. Isso vai acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Não se escandalizem. Apocalipse capítulo 11 fala das duas testemunhas, da maneira como elas vão morrer, inclusive. Como o mundo vai celebrar a morte delas, dando presente uns aos outros. Olha que loucura. Vai ser Natal. Vão dar presente uns aos outros, porque aquelas testemunhas que estavam deixando o mundo maluco. Ah, não aguento mais esse pastor falando de arrependimento, renúncia. Não aguento mais. Morreram porque o Covid não matou esse infeliz. Misericórdia. Então, mas a gente tem um que é o que anda com a gente, Jesus. Ele esteve morto e tornou a viver. Sabe quem se lembrou disso daqui? Paulo, em 2 Coríntios. Se eu morrer, o meu Deus me ressuscita, para eu terminar a minha jornada. Porque nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Jó diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Em todo o sofrimento de Jó,
mas o diabo não tinha autorização de tirar a vida dele. Como foi que Deus falou? Olha, pode tocar na carne dele, pode colocar a enfermidade nele, mas a vida dele você não tira. Ele é meu. Quando Jó está lá no capítulo 42, é isso que às vezes a gente não entende. Jó ainda estava doente, viu? Deus não havia restaurado ainda a saúde de Jó. Mas só a intimidade que Deus deu a Jó por meio daquele momento de sofrimento fez Jó bradar: ó Deus, como tu és maravilhoso, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Lá no capítulo 42, é como se Jó estivesse se lembrando do que ele mesmo falou no capítulo 29. Eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe disso? Que o seu Redentor vive? Ou você acredita num Jesus morto? Eu sou aquele que estive morto e tornei a viver. É isso, é a mensagem tão bonita que o filme que eu sempre falo para vocês, Paulo Apóstolo de Cristo, mostra um momento assim, o soldado responsável, né, pela morte de Paulo, ele levantando a espada, mas logo depois a gente vê Paulo no céu se encontrando com pessoas e vendo Jesus lá em cima, a gente se encontrar com ele. Aquela imagem tão bonita, aquela imagem no final do filme. Apenas um segundo. Então ele diz aqui: eu conheço a tua tribulação. Olha que coisa maravilhosa. É como um médico. Você chega, já pensou um médico, chega lá, faz um exame em você, rapaz, eu faço a mínima ideia que você tem. Você fica, você fez medicina como, meu filho? Mas às vezes você chega no médico, o médico diz: ó, você está com isso, e a gente já vai entrar aqui com esse antibiótico, e você vai tomar esse analgésico, você vai parar de sentir dor agora, e vai ser assim, e daqui a uma semana você está bom. Você fala: rapaz, acabou isso aí. Aí funciona. Aqui ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está passando, eu sei como as pessoas estão te tratando, eu sei como as pessoas pensam que você é doido, eu sei como sua vida tem sido vivida ao longo desses últimos 3 meses, eu sei disso, eu sei que você está com medo, mas você não tem permitido com que o medo mande na sua vida. É uma das coisas até que a gente vê no filme Policarpo. Eu sei, é tão maravilhoso. É a frase de um cristão que diz: o mesmo Deus que envia a tempestade é o que está com a gente dentro do barco. Isso dá uma paz, né? Quem é aquele que o vento e o mar obedecem? Eu quero que você imagine. Você acha que o Covid-19 ou o coronavírus, novo coronavírus, como você queira chamá-lo, você acha que ele chega na vida das pessoas de maneira aleatória? Se a Bíblia diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. A Bíblia revela um controle exaustivo de Deus sobre tudo e todos. É isso que os discípulos se assustam. Meu Deus, o vento obedeceu a ele. Você já imaginou? O vento obedeceu. Você está diante de uma ventania enorme e de repente Jesus diz: para! E aí fica 0 vento. O mar está agitado. Acalma-se, mar. E daqui a pouco fica parecendo uma piscina. Como é que pode isso? O vento obedeceu a ele. O vento? Desde quando o vento obedeceu a alguém? Quem é essa pessoa que pode mandar, inclusive, nos fenômenos naturais? Por que você acha que o coronavírus chegou no ano de 2020? Vocês sabiam que encontraram no esgoto lá de Santa Catarina Covid no ano passado?
amostras do esgoto de Santa Catarina já tinham esse vírus. Mas por que a pandemia só chegou agora em 2020? Eu não sei, mas Deus sabe. E eu fico tranquilo por ter um Deus que sabe disso. E que está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A gente descansa nisso. A soberania de Deus, irmãos, é uma das coisas que mais ajuda o cristão a descansar em meio às circunstâncias adversas. Eu não tenho a resposta, mas eu sei que Deus está no controle. Ele me ama e Ele está fazendo com que isso coopere para o meu bem. Então aqui a igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Você assistiu o filme Policarpo, você vai ver, os cristãos de lá eram pobres. Agora imagine, irmã Mirella, uma igreja pobre numa cidade rica. A cidade de Esmirna era uma das cidades mais ricas da região da Ásia. Sabia disso? Mas a igreja de lá era essencialmente formada por pessoas pobres, porque os ricos não queriam nem saber de Deus. Então a maioria das pessoas lá, inclusive no filme vai mostrar Ana, né? Ela era o quê? Uma ex-escrava. O próprio Policarpo havia sido escravo. Uma igreja pobre, uma cidade rica. Olha a nossa realidade. Nós moramos em uma das cidades mais ricas do nosso país. É claro que há desigualdade social na nossa cidade. Mas se vocês conhecem igreja, nós somos uma igreja de todos os pontos de vista, uma igreja pobre. Quando chove aqui, molha telhado. A gente tem que consertar várias coisas o tempo todo. De vez em quando pipoca aqui a luz, a gente tem que consertar. A igreja não tem condição de manter o pastor, e Deus envia os corvos para sustentar. Mas que maravilha, irmãos. Porque eu olho para essa carta assim, de noite às vezes, e eu choro. Porque Deus diz: você é rico. Para o mundo a gente é pobre. A gente ficou várias vezes com um aluno aqui, vários meses com um aluno aqui, que o nome não dava nem para ver. Porque aí, como a gente está na frente da aula, né? Essa aluna está aí, acho que ela é até nova, né? Voltou no passado, não foi essa aluna? Não foi no passado? Então, mas a antiga aluna que estava no lugar dela, estava rasgada e o nome não dava nem para ver. Porque a Marizia vai apagando, né? Ah, pai, eu procurei a igreja, é uma que o nome não dá para ver, é essa mesma, pois já. Quantas vezes a gente já passou por situações aqui? E aí o Senhor diz: mas você é rico. Como, Senhor? A gente vive, sabe, de acordo com o pão de cada dia. Aí o Senhor diz: e você quer viver como? A oração diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Riqueza para Deus, irmãos, nada tem a ver com acúmulo de bens materiais, nem com estabilidade financeira. Riqueza para Deus tem a ver com não nos faltar nada. Uma pessoa que tem Cristo, falta alguma coisa para ele? Não, porque a graça compensa. Eu posso ficar 5 dias sem comer, se Deus quiser, e não ter nem dor de cabeça. Como é o nome disso? Graça. Eu posso tomar chuva durante dias seguidos, dormir ao relento e nem tossir. Que dirá pegar pneumonia. A graça de Deus é suficiente. Eu já assisti vários vídeos sobre histórias de cristãos em países onde o evangelho é perseguido. Tinha um cristão que estava num desses países comunistas. Ele estava numa prisão. E ele orava muito, e os guardas estavam com raiva dele.
e era daqueles países que fazia muito frio. E os guardas então decidiram matar ele, mas os guardas não podiam matar ele porque o chefe dele não queria que matasse ainda. Então o que foi que os guardas fizeram? Quebraram a janela da prisão que ele ficava, porque a prisão que ele ficava tinha que ter janela, tinha grade e janela, para evitar que o frio entrasse de maneira mais forte e matasse ele, né, de frio, congelado. E aí os guardas então quebraram o vidro da prisão para poder o vento e o frio entrar totalmente, e no outro dia de manhã você ter lá só um corpo congelado. Eles fizeram isso, e aquele irmão orou. Outras pessoas que ele nem conhecia começaram a orar por ele, outra parte do mundo. Quando os guardas foram de manhã ver o homem morto, ele estava parecendo que tinha passado o dia todo no sol, e com a temperatura da pele mais quente que os guardas que ficaram aquecidos na lareira. Você sabe explicar isso? Histórias como essa, irmão, se multiplicam porque a gente não conhece. Tem uma frase que diz, né? Os heróis são conhecidos, mas os santos são anônimos. Deus não chama heróis. Deus nos chama de santos. Cristãos que têm experiências profundas com Deus. Talvez a gente só conheça na glória. Conversando com eles lá, embaixo da árvore da vida. A gente está lá conversando com eles, mas eu tive experiência, eu passei por um momento onde eu passei dias na floresta sendo perseguido. E Deus me deu uma força tão tremenda. A gente não sabe da maioria das histórias. A gente soube da história de Shaul, né? Como é o nome dele? João em inglês. John Shaul, né? E ele foi. E a gente soube dessa história porque teve uma repercussão na mídia. Porque ele era, se não me engano, americano, né? E ele estava em um país que tem problemas com os Estados Unidos. Então, assim, a gente soube por causa disso, mas pode ter dezenas de John Charles que a gente nem sabe que eles estão morrendo. Eu vou levar o evangelho. A gente nunca vai saber. Você acha que essa mídia diabólica que diz que o mundo é homofóbico, quando na verdade o mundo é cristofóbico? O número de cristãos que morrem por sua fé todos os dias é mais de 100 vezes superior à perseguição de qualquer outro grupo étnico e religioso. Mas ninguém fala de uma cristofobia. Por quê? Porque isso não é interessante para a mídia. Muito pelo contrário. É interessante falar de um cristianismo forte e poderoso que elegeu até um presidente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Nem vai falar de um cristianismo como o da igreja de Esmirna, cheio do Espírito Santo. Já quero concluir. Você é rica. Então quero dizer a vocês que estão aqui, se vocês têm Cristo, vocês são as pessoas mais ricas do mundo. Você pode olhar para Bill Gates e dizer para Bill Gates, eu não desejo seus bilhões de dólares, mas eu desejo do fundo do meu coração que você creia em Cristo e se torne um cristão como ele. Você pode dizer isso para ele. Você pode dizer isso para o Sheik lá dos Emirados Árabes Unidos, que tem uma fortuna lá de $1 trilhão, porque lá o petróleo que tem no país é uma família que domina. Você pode dizer para aquele Sheik que é islâmico, eu não desejo os seus trilhões, eu não desejo as suas pias de ouro, as suas ilhas, os seus iates, não, sua vida para mim não me corrompe, mas eu gostaria muito que o Senhor acreditasse em Cristo e fosse salvo. Cristo pode salvar. Não existe nada impossível para o Senhor. Não, irmãos, não devemos olhar para a prosperidade do ímpio como algo que devemos sentir inveja.
mas devemos olhar para a prosperidade do ímpio como algo que deve nos trazer alerta. Eles não foram disciplinados. Cuidado, porque Deus pode deixar de te disciplinar. Deus pode deixar de te exortar. Deus pode enviar o espírito do erro, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus pode permitir que você faça parte do grande grupo que apostatará no fim. Em 2 de Timóteo capítulo 3, perdão, em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo diz: porque nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Cuidado. Ser rico é ter Cristo. Por isso que a gente vê a quantidade de pessoas que só têm dinheiro no mundo. São pessoas pobres. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são. Pode ter certeza, irmãos, que se você falar para as pessoas da realidade da nossa igreja evangélica, Comunidade Cristã Vida Eterna, vão dizer que a gente está errado. Não, como é que pode? A igreja lá está lá fazendo um culto lá, o pastor está lá fazendo um culto com o nome virtual. Quer dizer que é só a sua igreja que está certa? Quer dizer que todo mundo tem que viver essa vida cristã miserável de renunciar a tudo, tomar sua cruz e viver Jesus? E desde quando renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir Jesus é uma vida miserável? É a melhor vida que tem. Essa é uma vida miserável para aqueles que não foram regenerados. É como, por exemplo, se eu jogar você na água, você pode ficar até 1 minuto na água, 2 minutos, se você tiver um fôlego bom, mas rapidamente você vai querer submergir. Mas se eu jogar o peixe na água, ele vai se sentir o quê? Em casa. Um cristão, meu filho, que renunciou a tudo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus, e ele está no caminho estreito, ele se sente aonde? Em casa. Eu não sei você, meu filho, mas quando as condições na minha vida, já tem um tempo que isso não acontece, mas quando as situações na minha vida melhoraram um pouco, eu ficava com medo. Chegava o final do mês e você, antes das contas chegar, você já tem condição de pagá-las, você fica com medo. Eu me desviei, Senhor. Você faz um exame de saúde, um exame de sangue, está tudo legal, rapaz. Senhor, eu ainda estou na tua presença, Pai. Porque o justo é salvo com muita dificuldade. Quem está falando isso, irmãos, é um crente que está no céu, Pedro. O justo é salvo dessa forma. É luta, meu filho, do princípio ao fim, é luta. E uma das maiores lutas que a gente vai passar é a perseguição por parte dos falsos irmãos. Tem pessoas que passam pela gente em determinados lugares, não dá nem a paz do Senhor. Fala boa noite. Tem pessoas que congregaram aqui que não chamam mais você de irmão, chamam você de amigo. E para eles, vocês não são cristãos, nem eu, muito menos eu. Eu sou praticamente um filho de Beuzebu para algumas pessoas. Salva-me, Senhor. Essas pessoas se declaram cristãs, e elas se declaram cristãs porque elas fazem parte de igrejas agora centenárias, porque tem pastores que têm teologia, porque, sabe, a igreja delas tem uma declaração de fé reconhecida, porque algumas dessas pessoas estão fazendo seminário, então eles se acham cristãos. E desde quando ser cristão tem alguma coisa a ver com isso? Ser cristão tem algo a ver com Cristo. Você tem que ser parecido com Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Muito cuidado. Não fique com receio dessas pessoas que se dizem evangélicas e não são. Você tem que saber em quem você tem crido. Você tem que ter esse espírito de ousadia que habitava no coração dos cristãos que vieram antes de nós.
Por que você acha que a reforma protestante aconteceu? Por que você acha que tantos avivamentos aconteceram? Martin Lloyd Jones, por exemplo, ele foi convidado por Billy Graham para uma série de pregações, numa espécie de congresso evangelístico, e ele disse para Billy Graham, Billy Graham, eles eram amigos, eles eram mais ou menos da mesma idade, né? Pessoas que eram da mesma geração, apesar, eu acho que Martin Lloyd Jones ser mais velho um pouco que Billy Graham. Mas ele disse para Billy Graham, olha Billy Graham, eu posso até pregar no seu congresso, mas eu tenho duas exigências. Primeira delas, você não pode chamar pessoas que são pastores liberais. Porque um pastor liberal é aquele que não acredita na Bíblia como palavra de Deus. É aquele pastor que vai te ensinar coisas como psicologia, sociologia, economia. Para esses pastores, a palavra de Deus não é suficiente. Então eles precisam de outros argumentos. E muitas vezes esses pastores vão dizer para você que a palavra de Deus nem é inspirada, assim, que existem textos até que são errados, que não valem mais para a nossa geração. Esses são chamados liberais. Conservadores que nós nos enquadraríamos, né? Se tivesse que ter algum tipo de enquadramento, nós seríamos enquadrados como conservadores, porque acreditamos que a Bíblia é 100% inerrante e suficiente. Não precisamos de mais nada para adorar a Deus, só a Bíblia. Então Billy Graham ouviu isso, e ele diz, e qual é a segunda exigência? A segunda exigência é que você pare de fazer os apelos. Os apelos que hoje em dia acontecem na maioria das igrejas evangélicas. Ele começou com um pastor, um ex-pastor presbiteriano, que eu esqueci o nome dele. Tem até o nome dele no livro Heróis da Fé, que de herói e de fé não tem nada. É Shin alguma coisa. Charles Finney, isso mesmo. E Billy Graham foi, seguiu nessa mesma. Billy Graham foi o que fez com que aquilo que Charles Finney pensou, Billy Graham formatou e expandiu. Então foi Billy Graham o principal responsável por influenciar as igrejas evangélicas. De cada 10 igrejas evangélicas hoje, 9 fazem o famoso apelo. No final de uma pregação, de um estudo bíblico, vem o pastor e diz, quem quer aceitar Jesus aqui hoje como seu único e suficiente Salvador? Aí a pessoa vem, eu já frequentei igreja que a pessoa aceitou Jesus 10 vezes. É brincadeira. Onde é que tem na Bíblia que você aceita Jesus? Quem é que aceita o rei? É o rei que pode te aceitar ou não. O convite que nós fazemos às pessoas é um só: arrependam-se enquanto tem tempo e creiam. E se você tiver a graça de se arrepender e crer, então venha para ser batizado e fazer parte de uma nova vida. Não ache que o batismo vai salvar vocês, como disse João. O batismo é só uma evidência de que de fato você se arrependeu e está disposto a viver uma nova vida depois do batismo. Então aqui, essa era uma igreja que era extremamente combatida, mas olha como Jesus chama. A si mesmo se declaram judeus, não são. São antes sinagoga de Satanás. Você não fica com medo não, irmão? Por isso que uma pessoa uma vez veio para mim e disse, pastor, eu sei que a igreja que eu vou de vez em quando é herética, mas eu tenho amigos lá. Eu digo, meu filho, não chame esse lugar de igreja, chame de sinagoga de Satanás. Porque é assim que a Bíblia define uma falsa igreja. A palavra igreja é muito bonito, a definição de igreja, para você usar para uma falsa igreja. A palavra igreja é a junção de duas palavras, eclésia, que significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo e fomos colocados dentro do aprisco de Cristo, que é a igreja. Eclésia. Não, existe uma sinagoga e é Satanás quem manda lá. Percebe que a linguagem de Jesus a João, porque você sabe que essas cartas são Jesus falando ao apóstolo João para transmitir essa mensagem às igrejas, é uma mensagem muito próxima da que Paulo está ensinando para a gente em 2 de Coríntios.
Nós vamos, se Deus permitir, amanhã já vamos voltar para 2 Coríntios, já estou concluindo aqui. Em 2 Coríntios 4, que foi que Paulo falou? Que o príncipe deste século, que o Deus deste século, perdão, quem chama Satanás de príncipe é Jesus, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas antes, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que os judeus, até hoje, quando leem a lei de Moisés na sinagoga, o que é que está posto? O véu. Mas quando eles creem em Cristo, o véu é removido. A mesma coisa os evangélicos hoje. Eles leem a Bíblia, mas enquanto eles não forem regenerados, eles vão continuar cegos e mortos. Dentro da igreja física, mas longe da igreja espiritual. Porque não foram regenerados. Eles estão na igreja por outros motivos. Existem pastores que estão na igreja para serem famosos, para escreverem livros, para receberem aplausos. Pessoas que vêm no ministério pastoral com a oportunidade de galgar fama, sucesso, ganhar dinheiro. Eles dizem, não, eles são sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Olha que coisa. Não temas. Se você tiver que pegar o Covid, não temas. Se você tiver que ter uma enfermidade grave, não temas. Se você tiver que passar por um problema financeiro severo, não temas. Se você tiver que passar por um problema emocional grave, não temas. Porque as coisas que nós precisamos sofrer, nós iremos sofrer. Eu iniciei essa exposição, nós tomamos a postura de permanecer com a porta aberta muito antes de eu ficar com o Covid. E aí eu tive o vírus. Fiquei em estado grave, precisei ser internado, cheguei muito perto de ser entubado. Eu tinha que passar por isso. Se a gente tivesse fechado a porta da igreja, pode ter certeza que eu passaria por isso da mesma forma. Mas talvez eu não gozasse da graça de Deus que eu tive e da paz que eu tive no período que eu estava naquela luta espiritual tão grande. E mesmo quando eu estava de quarentena, a oportunidade que eu não tinha a oportunidade de vir para a igreja, porque eu podia contaminar os irmãos, mas eu assistia os cultos pela internet enquanto eu estava de quarentena, e ouvia o irmão José e era edificado, porque a igreja não fechou as portas. Existem coisas que você e eu temos que sofrer para nossa edificação. Sofrimento é uma escola. E é uma das melhores escolas de Deus. É uma das melhores formas até hoje de Deus nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Então ele vai dizer, não temas as coisas que tens de sofrer. Eu fico impressionado, irmãos, todos vocês sabem que eu tive um passado onde eu fui atleta. E assim, eu fico impressionado quando eu vejo a dedicação desses atletas. Eles sofrem. O maratonista muitas vezes tem o pé cheio de calos e sangue da quantidade de treinos. Quando eles têm uma lesão, é grave, eles sentem dores fortíssimas. Mas eles estão dispostos a fazer aquilo e muito mais, pois eles têm um objetivo. E aí eu quero perguntar de maneira muito direta, já concluindo aqui, qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua vida? Paulo tinha um objetivo muito claro: glorificar a Cristo e chegar até o céu. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é ter uma boa vida, você está no lugar errado.
Não, na igreja não encontramos uma boa vida, muito pelo contrário. A igreja de Cristo sempre foi perseguida e odiada. Os cristãos, eles são perseguidos por fora e disciplinados por Deus do lado de dentro. Imagine, do lado de fora o povo vai. E quando a gente chega aqui dentro, Deus ainda dá um apertinho assim, de vez em quando. Rapaz, que é isso? É ser crente, meu filho, Ele te ama. Mas Deus, o Senhor não podia ter evitado isso. O Senhor não podia ter evitado todo o sofrimento de Jó? Podia. Mas Jó jamais diria o que ele disse em Jó 42, se ele tivesse passado pelo que passou. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora, porém, os meus olhos contemplam a Deus. Jó estava dizendo, antes de todo o sofrimento, eu não tinha intimidade com Deus, eu ouvia falar. Mas agora eu tenho intimidade tão grande com o meu Salvador, porque Ele está diante de mim. Os meus olhos contemplam a mim. Ele não poderia dizer isso jamais, se não fosse aquelas dificuldades que ele passou. Por isso, eu repito aqui as palavras de Jesus à igreja de Esmirna. A única forma de você ter uma vida cristã autêntica, cheia do Espírito Santo, é não ter medo das coisas que você tem de sofrer. O apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, o profeta Ágabo aparece lá e diz, você vai ser preso, Paulo. Ágabo estava mentindo? Não, falando a verdade, verdadeiro profeta. A igreja inteira pede para que Paulo mude a rota, mas Paulo não tinha medo do que ele tinha que sofrer. Ele escreve uma carta da prisão aos irmãos em Filipos e diz, Deus nos chamou e nos concedeu a graça, favor imerecido, não somente de crer nele, mas também de sofrer por amor a ele. Olha que coisa, quem quer esse favor imerecido? Não, pastor, isso daí eu passo. Isso daí... Eu quero a graça de crer nele, mas a segunda parte do versículo, pastor, está complicada. Inclusive, está no original. Eu quero saber no grego, se é assim mesmo. No latim. Eu quero saber no aramaico. Mas pode escrever uma carta no grego. Não, mas vai que vai no aramaico, está diferente. Será que está assim mesmo lá? Que Deus nos deu a graça de crer e também de sofrer por amor a Ele. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo, quem dá poder para o diabo fazer determinadas coisas? Deus. Quem deu poder para Satanás provar Jó? Deus. Quem deu poder para os profetas enganarem Acabe? Deus. Já leu lá 1 Reis? Saiu um espírito e disse, serei um espírito mentiroso na boca dos profetas, para que Acabe vá para a batalha e morra. Já dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Embora Deus não tenha nada a ver com o diabo, mas ele está no controle. E o diabo sabe disso. Se lembra daquele demoniado que tinha uma legião de demônios? Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles queriam ir para a manada de porcos e eles tiveram que pedir o quê? Autorização para Jesus. Deixa-nos ir para a manada de porcos. Jesus, tudo bem, vocês vão porque ainda é o tempo de vocês. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. Para ser expostos à prova. Nós estamos passando por um momento de prova, onde a maioria foi reprovada. A maioria deixou que o medo vencesse. A maioria deixou bem claro que o cristianismo deles era apenas nominal. Nós ainda estamos fazendo muito pouco, irmãos, para o que deveríamos fazer. Eu tenho orado todos os dias
E eu tenho estudado e visto pregações e lido a respeito da história da igreja, para que o Senhor nos guie. Qual o papel de nós que somos uma congregação bíblica no meio de uma igreja evangélica cada vez mais apóstata diante da pandemia? A gente ainda não chegou a evangelizar no gripalho. A gente ainda não chegou a evangelizar lá em Paripe não, Vista Alegre, que vai ficar mais alegre ainda. Mas Paripe também vai estar na rota da Kombi. O irmão Paulo já está até treinando como é louvar em movimento. Então aqui ele diz: vocês vão ser postos à prova, tereis uma tribulação de 10 dias. E eu acho isso lindo, irmãos. Eu falei isso para vocês, vou repetir de novo. Como no filme Paulo, apóstolo de Cristo, Lucas diz: olha, vai doer, mas vai doer só por um tempo. Vocês vão ter uma tribulação, mas ela vai ter um tempo. 10 dias aqui é simbólico, é um ciclo. Vai chegar um momento onde a perseguição vai se intensificar, mas ela não vai ficar assim para sempre. Deus pode nos livrar de duas formas: ou Ele nos livra da morte, ou Ele nos livra por meio da morte. Tereis tribulação de 10 dias, mas fique firme. Olha o que ele diz aqui: ser fiel. Meu Deus, o povo não está sendo fiel nem com o Covid, que tem remédio, que tem hospital, que o índice de mortalidade não é tão grande. A gente não quer passar de nenhuma forma uma insensibilidade com a morte de mais de 80 mil brasileiros. É claro que isso é algo muito grave, a gente fica triste, e a nossa maior tristeza não é pela morte, porque a morte faz parte da vida. A nossa maior tristeza é saber que essas pessoas morreram sem Cristo e por isso estão no inferno. Essa é a nossa tristeza, porque se você me dissesse esses 80 mil eram cristãos, a gente estava aqui dizendo: então eles estão numa situação melhor que a nossa. É como Paulo quando escreveu aos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses pensavam que Jesus ia voltar logo e começou a morrer pessoas na igreja, e aí eles começaram a ficar com medo. E aí Paulo diz: vem cá, você não tem esperança não, é? Pessoa que morre com Cristo foi para onde? Vai para o céu. Deixa o camarada ser feliz no céu, rapaz. Termina a sua jornada, ele terminou dele. Como foi que fiel passou por peregrino numa carruagem, meu filho? Olha, e ainda vendo assim, ó. Ai, cristão, acabei. Você aí ainda tem uma jornada boa, viu? Olha, daqui eu tô vendo, viu? Você vai dar uma caminhada, viu, varão? Eu tô aqui na minha carruagem. Deus mandou eu musicar. Então aqui a ideia é: seja fiel até. Pode ter certeza que essas palavras reverberaram de maneira muito forte no coração de Policarpo, pastor dessa igreja. Várias pessoas tentaram fazer com que Policarpo negasse a Cristo. Mais uma vez, irmãos, deixa eu lhe dizer, talvez a gente não entenda um pouco o que significava negar a Cristo, porque nossa época é um pouco diferente. Na época de Roma, na época do Império Romano, existiam centenas de deuses. E como Roma dominava grande parte do mundo conhecido, e cada nação dessa que Roma dominava tinha os seus deuses, os seus cultos, Roma não se importava que eles mantivessem os seus deuses. Mas muitas vezes Roma colocava sobre essas nações o cargo, a imposição de adorarem também os deuses romanos. Então, o problema não era você negar Jesus. Ele não queria que você negasse a Jesus abertamente. Você pode pregar Jesus, Policarpo. Eu só quero que você adore a César e diga que César é Deus igual a Jesus. Então, o que matou os cristãos não foi o fato deles negarem ou não negarem abertamente a Cristo, mas foi a exclusividade de Cristo. É por isso, irmãos, que não existe culto ecumênico.
Qual é a comunhão que nós podemos ter como uma igreja católica que coloca Maria num patamar de superioridade a Jesus e que inventa uma mentira de que Maria teria assunto aos céus como Cristo, sem fundamento nenhum bíblico? Maria não subiu aos céus. Maria foi uma mulher cristã, como tantas outras foram, e está no céu agora. E pode ter certeza que ela está muito triste com a realidade do que estão fazendo com o nome dela. Qual a comunhão que nós podemos ter com pessoas que dizem que depois da morte você reencarna? Os espíritos. Qual é a comunhão que a gente pode ter? Nenhuma. Nós respeitamos essas pessoas, nós amamos essas pessoas, mas nós pregamos abertamente que elas estão erradas e estão indo para o inferno. E isso vai fazer com que elas nos odeiem. Não somente pelo que a gente fala, mas pelo espírito que habita nelas. Qual é? O do mundo, o do anticristo, o do diabo. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa é a realidade. Todas as religiões, que são centenas, que estão no mundo, são falsas. Essa é a realidade do cristianismo. Por isso ele diz: seja fiel até a morte. Meu Deus, uma pessoa que está com medo de pegar o Covid, ou ler um negócio desse. Não, mas ele não está falando de forma literal. Não. Vai olhar a história da igreja e ver quantos cristãos em Esmirna morreram. E dizer: não, aqui não é literal. Eu não vou negar a Cristo, eu só vou acender o incenso a César. Eu não vou negar a Deus, eu só vou dobrar o joelho à estátua de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam pensar assim também, não poderiam? Eu vou continuar adorando a Jeová no meu coração. Como tem gente que diz: pastor, nessa fase de pandemia eu continuo crente aqui no meu coraçãozinho, eu só não estou indo para a igreja. E eu não estou dando um recado para a nossa congregação, porque a nossa congregação sempre foi pequena, com pandemia ou sem. Eu estou falando para a realidade da igreja evangélica. Existem milhares de cristãos que abandonaram as suas igrejas. Eu falei para vocês da igreja do pastor Marcos Salles, que é muito maior que a nossa. O pastor Marcos Salles é um pastor famoso, o canal dele no YouTube, né, famoso, tem milhares de acessos. E ele dizendo que a igreja dele, a irmã dela, está nesse número. 240 membros, 95 pararam de congregar quando a pandemia começou. Estou falando da realidade da nossa igreja. Estou falando da realidade da igreja evangélica. A mensagem aqui: se você quer ser um cristão aquecido espiritualmente, você tem que ver a morte como lucro e não como perda. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Rapaz, você não sabe, me expulsaram de casa. Você não sabe, me demitiram do meu emprego. Por quê? Porque eu sou crente. Sério que eu era muito radical no meu cristianismo, que eles ficavam fazendo as coisas imorais, me chamavam para fazer coisas assim, nota falsa, essas coisas, nota fria, essas coisas eu não fazia aí, né? O pessoal tem me colocado de lado. Glória a Deus. Seja fiel até a morte. E se a esposa abandonar, o marido abandonar, os filhos rejeitarem, os pais, seja fiel até a morte. Mas olha que coisa linda: e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Que coroa é essa? Só de imaginar ela a gente já se alegra e se arrupeia. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem está falando aqui? Jesus. Eu vou dar para vocês uma coroa. Coroa fala de vencedor, de vitória. Eu vou dar a vocês. Vencedores não são essas pessoas que estão aparecendo nos jornais e revistas. Vencedores não são essas pessoas que estão na televisão. Vencedores são vocês, cristãos que estão dispostos a se oferecer a Cristo e ao Evangelho, para que o nome dele seja glorificado.
Isso é vitória. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Nossa fé. E se tem duas coisas que são opostas, que jamais andarão juntas, é medo e fé. Até porque a fé é o triunfo sobre o medo. Todas as pessoas tinham medo. Você acha que Abraão não temeu? Nunca mais viu seu filho? Você acha que os apóstolos não temeram? O apóstolo Paulo começa a 2 Coríntios dizendo o quê? E a gente se desesperou da própria vida, porque tivemos sobre nós a sentença de morte, mas o que triunfou foi o quê? A fé e não o medo. Isso é ser um cristão. Dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí ele diz, era para ter acabado a carta, não é assim que acaba a maioria das cartas? A maioria das cartas acaba aqui, não foi assim que acabou a de Laodiceia? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas aqui ele ainda tem algo a dizer. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E é um alerta para os cristãos que estão passando por perseguições ou por provações, como é o caso da gente nesse período de pandemia. E eu falo até a nível mundial, porque não é só o Brasil que está sofrendo com essa pandemia. Existe a possibilidade de você estar na igreja e ir para o inferno. Ô pastor, é porque às vezes eu acho que isso é muito duro para essas pessoas que saíram da igreja, elas ficam até envergonhadas assim de voltar. E eu acho que essa pregação que o Senhor faz assim, até impulsiona elas a não voltarem mais. Só pode voltar se estiver arrependido. Se estiver arrependido, nós estamos de braços abertos. Mas se não estiver arrependido, essa pessoa pode passar 40 anos aqui com a gente, morrer e ir para o inferno. Irmãos, é muito claro que Jesus fala, uma criança pode entender. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Pessoas que passaram a vida inteira na igreja sem nunca ter uma intimidade com Cristo. Porque uma pessoa que tem intimidade com Cristo, ela vai dizer, indubitavelmente, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Eu não vou viver mais a vida para me satisfazer, mas eu vou viver a vida para satisfazer a quem? A Cristo. O meu propósito de vida é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. E eu não vou parar com isso. E eu não vou parar de buscar a isso. Eu preciso conhecer a Cristo e eu preciso fazê-lo conhecido. E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou me negar, eu vou carregar a minha cruz e eu vou andar nos mesmos passos que Jesus andou. Eu vou fazer isso. E isso não é ruim, isso é bom. Isso não traz tristeza ao meu coração, mas traz alegria. Porque o meu coração não está mais nas coisas da terra, o meu coração está nas coisas do alto. Pois nós já ressuscitamos com Cristo. Portanto, nós buscamos as coisas que são alto. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos a chama da fé reacendida, Senhor, nos nossos corações. Que maravilha, Senhor, relembrar a Tua palavra, a vida dos nossos irmãos do passado, que congregaram na igreja de Esmirna, e que demonstraram a fé deles, por meio das suas próprias vidas. Ó Deus, não nos deixa esquecer do sangue dos nossos irmãos. E principalmente, não nos deixa nos esquecer do sangue de Cristo. Pois se temos a Cristo, de maneira alguma sofreremos o dano da segunda morte. A primeira morte, como Paulo tem nos ensinado, o apóstolo Paulo tem nos ensinado, em 2 Coríntios, capítulo 5, é o simples deixar esse corpo e receber um novo. O que de fato o mundo deve temer é o dano da segunda morte, que o Senhor nos ensina
No final desse livro que estudamos hoje, Senhor, o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para lá serão lançados todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ó Senhor Jesus, que desespero viver achando que é crente e acabar no inferno, Senhor. Livra, Senhor, o teu povo desse destino horrível. Oramos para que haja um arrependimento sincero nos nossos corações e que a chama do Espírito Santo volte a brilhar de maneira mais forte, Senhor, fazendo com que nós nos tornemos ramos frutíferos, nos tornemos cristãos fecundos. Ó Deus, como o Senhor mesmo, usando o teu apóstolo Paulo para exortar o filho na fé dele, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. Que seja assim na nossa vida, Senhor. Que cada vez mais esse fruto do Espírito seja evidenciado por meio do nosso proceder diário. Todos nós aqui, Senhor, cada vez mais passemos por uma transformação real, profunda e não meramente superficial. Faz de nós, Senhor, vasos novos, que o Senhor possa usar poderosamente para a tua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a levarmos o teu evangelho aos perdidos. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos nossos cultos diários, nos nossos encontros diários, mas nos ajuda, Senhor, a não nos acomodar a eles, a entender que nós que temos cultos diários também precisamos pregar fora dos limites das paredes da igreja. Dai-nos essa coragem, Senhor, como o Senhor tem dado a alguns irmãos aqui, dentre eles o irmão José. Levanta obreiros, Senhor, para esse ministério tão necessário de levar a palavra aos perdidos, Senhor. Não somente dentro dos limites físicos da igreja física, mas fora dele também. Como aprendemos que nesses tempos de grande apostasia, devemos nos sentir cada vez mais impulsionados a pregar a tua palavra a tempo, dentro da igreja, e fora do tempo, fora dos limites físicos da igreja. Enche-nos, Senhor, com essa motivação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento, com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo, de maneira muito forte, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Amém?